Falaremos agora a respeito da introdução à embriologia humana. A embriologia humana é a ciência que se ocupa de estudar a origem do desenvolvimento de um ser humano, desde o momento em que o zigoto é formado até o momento do nascimento. Então, quando a gente fala em embriologia, nós vamos falar a respeito da formação do gameta masculino, vamos falar a respeito da formação do gameta feminino, vamos falar a respeito da junção desses dois gametas, que é a fecundação. Enfim, vamos falar de todo o processo, desde a origem das células germinativas até a conclusão do processo com o nascimento. Para a fisioterapia é importante esse estudo, porque muitas vezes uma lesão ou um defeito na estrutura do corpo do adulto, alguma anomalia congênita, ela é explicada por alguma alteração do processo da formação desse indivíduo. Então a embriologia explica bem essa alteração ou essa disfunção. É importante que nós nos atentemos a alguns aspectos muito específicos, alguns termos específicos utilizados ao longo dessa disciplina. O primeiro termo muito comum é o ovócito, que é a célula germinativa feminina, ou a célula sexual feminina, que é produzida dentro dos ovários. Uma característica bastante peculiar da célula germinativa feminina é que ela já começa a ser produzida no seu estágio mais primitivo, no seu estágio mais indiferenciado, dentro do próprio ovário, na menina ainda dentro da barriga da mãe, ainda em idade gestacional, e o processo vai culminar, o grande start desse processo é a puberdade na menina, que vai fazer com que essas células germinativas, até então indiferenciadas, se diferenciem e comecem a ser secretadas todo mês. Então o nome correto, diferentemente do que a gente aprende no ensino médio, que é óvulo ou qualquer coisa assim, o nome correto é ovócito secundário, ou ovócito maduro. A célula masculina, todos nós sabemos, é o espermatozoide, que se refere à célula sexual masculina produzida dentro dos testículos. A gente vai ver mais adiante que existe uma estrutura que é o túbulo seminífero, mais adiante, onde são produzidas essas células. Diferente da célula sexual feminina, no caso da célula sexual masculina, os espermatozoides eles começam a ser produzidos na puberdade. E ao contrário da célula germinativa feminina também, que apenas uma, teoricamente, na grande maioria das vezes é liberada por mês, no caso dos espermatozoides eles são produzidos aos milhares, e em cada ejaculação o homem secreta centenas de milhares de espermatozoides. O zigoto é a célula formada pela união do ovócito e o espermatozoide, forma ou caracteriza o início do novo ser humano, e ele passa a ser assim chamado a partir do momento da fecundação. Mórula é a condição posterior ao zigoto, em que depois nós vamos ver já uma definição de clivagem, mas a gente já pode adiantar que é a divisão mitótica da célula do indivíduo que até então o zigoto era unicelular. Ele passa a ter 2, depois 4, depois 8. Quando chega a 12 células ou blastômeros, ele passa a ser chamado de mórula. Recebe esse nome, a mórula, por ter o aspecto de uma amora, aspecto bastante aproximado de uma mórula. E o estágio de mórula ele começa a partir do 3º dia após a fecundação e coincide com a entrada dessa célula no útero. Como eu disse agora há pouco, a clivagem é o processo de divisão celular mitótica, ou chamado também de clivagem do zigoto, porque acontece enquanto o indivíduo é chamado de zigoto. A partir de em torno de 30 horas após a fecundação, começa um processo de divisão mitótica do novo ser formado. A gente vai ver isso com mais detalhe adiante. E cada vez que se divide, formam células menores, ou seja, não há um aumento de massa total,
A massa total permanece inalterada. O que vai modificar é a quantidade de células formando células ou blastômeros cada vez menores. A partir da 9ª semana, né, após 8 semanas de gestação, aquele embrião ele passa a ser chamado de feto. E esse embrião vai ser chamado de feto ainda até o momento do nascimento. Aqui a gente consegue observar o aparelho reprodutor feminino, né, no corte sagital. Nós temos como estruturas principais aqui a bexiga urinária. A bexiga se esvazia na uretra e a gente observa que a uretra feminina é bastante pequena. Depois podemos observar isso no aparelho reprodutor masculino, que é cerca de 3 vezes maior do que a uretra feminina. Aqui nós temos a vulva externa. Vemos aqui também o ósseo externo da vagina. Aqui nós temos o canal vaginal, ou vagina. O útero, com a sua parede muscular bastante espessa. Aqui nós temos o ovário. E aqui nós temos a tuba uterina. Aqui nós temos o final do colo sigmoide do intestino grosso, o reto e o ânus nessa região. Essa imagem nos mostra mais especificamente o útero com as suas porções, né? O fundo do útero, o corpo do útero e aqui essa região mais delgada, como a grande maioria das regiões delgadas da anatomia, é chamado de colo uterino. Esse aqui é um grande ligamento, importante ligamento do aparelho reprodutor feminino, chamado ligamento largo. Este é o ligamento próprio do ovário, que vai manter unido o ovário ao útero. Muita gente pensa de forma errônea que o ovário fica ligado à tuba uterina, e aqui a gente observa que isso não acontece. Aqui nós temos a tuba uterina com as suas divisões: istmo, ampola e o infundíbulo com as fímbrias, que são as franjas. Essas fímbrias, no momento da ovulação, elas vão varrer o ovário em busca do óvulo. No caso aqui desse ovário, essa é uma cicatriz de um ovócito maduro, né, de um ovócito secundário que acabou de ser secretado, chamado corpo lúteo. O corpo lúteo ele é responsável por manter os níveis de progesterona, que é o hormônio que favorece a gestação, elevados durante todo o período, evitando assim a descamação do endométrio uterino. Aqui nós temos o ligamento mesosalpinge e essas são as principais estruturas que podem ser observadas nessa imagem. Ainda numa imagem bastante semelhante, porém com corte frontal, nós temos aqui a região de fundo do útero, o corpo do útero, o colo uterino, onde nós temos o ósseo interno e o ósseo externo do útero. Aqui nós temos a vagina, e você observa que a vagina ela é puramente muscular, né? Aqui nós temos as camadas do útero, né? O endométrio e o miométrio. Endométrio e o miométrio. A gente pode observar aqui, né, num corte frontal do ovário, o corpo lúteo, como eu já disse anteriormente, é a cicatriz de uma ovulação recente, e esse corpo lúteo tem a responsabilidade de manter os níveis de progesterona bastante elevados, até que uma segunda estrutura assuma essa função, mas a princípio o corpo lúteo é responsável por isso, né? Você observa que existe também uma região da tuba uterina chamada intramural, né? Por que intramural? Porque está dentro da parede muscular, parede-muro, né? Então, região intramural, tudo bem? Intramural, região istmo, e a região da ampola. Eu quero chamar a atenção da região da ampola, porque é na ampola que acontece a grande maioria das fecundações. Então, o espermatozoide foi depositado aqui no fundo da vagina, ele vai nadando ou vai se locomovendo através de fluidos que são próprios dessa região por todo o território do útero. Posterior ao útero, ele vai adentrar a tuba uterina. Na tuba uterina vai percorrer toda essa distância até chegar
no ovócito, que vai estar mais ou menos na região da ampola, aguardando pela fecundação. Chama atenção para essa imagem, né, uma imagem que mostra o epitélio ciliado da tuba uterina, e nós já aprendemos, né, que todo epitélio ciliado tem como finalidade promover a locomoção, né, a condução de uma determinada estrutura de um lugar para o outro. Nesse caso, esse epitélio ciliado ele é responsável por conduzir o ovócito, né? Esse ovócito ele vai ser conduzido desde o início, lá que as fímbrias o captaram, vai transitar por toda a tuba uterina até chegar no útero. Se ele foi fecundado, ele vai permanecer dentro do útero. Se não foi fecundado, ele vai ser reabsorvido ali e o processo vai se reiniciar. Prestem bastante atenção, porque se esse ovócito ele vem num sentido tuba-útero, o espermatozoide ele vem no sentido útero-tuba. Então o espermatozoide ele vai vencer uma corrente contrária, né? Isso é um dos mecanismos de seleção natural do mais apto, né? Do espermatozoide mais apto para fecundação. É uma imagem, né? Um desenho que mostra o interior de um ovário, tá? Nas suas células germinativas em diferentes estágios. A gente observa nas regiões mais periféricas as células menos diferenciadas. Nas regiões mais centrais, as células diferenciadas. Chamam a atenção para essa célula de maior volume, que é um folículo maduro, né, no momento aqui chamado pré-ovulatório, porque ainda não foi ovulado. Mas você consegue notar claramente uma dilatação na parede do ovário, e essa dilatação ela é notada a olho nu, viu? É possível a gente observar isso facilmente com o uso, por exemplo, de um aparelho de ultrassonografia. Aqui uma imagem real, né? A gente observa aqui o folículo maduro, como na imagem anterior, nessa representação. Na imagem real, esse seria o folículo maduro. A gente observa que ele vai se aproximando da região mais externa, mais periférica, para poder ser secretado, para ser depois absorvido pela tuba uterina. Você observa que tem uma grande quantidade de células germinativas, e essas células germinativas, algumas delas serão usadas, outras não serão usadas e sofrerão um processo de morte celular programada, chamada apoptose, né? Na medida em que essas células não vão sendo usadas, elas vão sendo reabsorvidas, elas vão sendo digeridas, vão sendo absorvidas para poder dar origem, dar lugar para células mais aptas, né? É o que a gente... Esse slide demonstra o processo de formação da célula do gameta feminino, né, em que o processo se inicia, ele tem início com o folículo primordial, em que a gente observa uma estrutura bastante simples, né, com as células do estroma ovariano na periferia. Aqui nós vemos uma camada única, um folículo único, né, uma única camada de célula folicular, e aqui no centro o ovócito. Num processo de amadurecimento já iniciado, a gente tem um aumento, um alargamento das células foliculares, formando uma única lâmina em torno do ovócito. Então a gente chama essa etapa de folículo primário unilaminar. Por que unilaminar? Porque a gente observa apenas uma única lâmina de células foliculares. O processo ele continua, né, e aí a gente já observa que aquela única lâmina do processo anterior agora se transformou em várias lâminas, e daí o folículo passou a ser chamado de folículo primário multilaminar. Multi no sentido de muitos, laminar relativo à lâmina, né? Então a gente está vendo aqui as células foliculares dispostas em várias camadas, em várias lâminas. Aqui o estroma ovariano continua presente, né, que vai originar algumas estruturas importantes que a gente vai falar mais adiante. A partir do momento em que essas células elas são colocadas em camadas, as próprias células da granulosa ou as células foliculares, elas começam a produzir, a secretar um líquido. Esse líquido vai começar a fazer com que as células da granulosa sejam posicionadas num único polo, como a gente está vendo no processo inicial aqui.
a gente observa que além do surgimento do antro, do início do surgimento do antro, que são esses espaços, também há uma organização das células que antes eram as células do estroma, formando duas camadas, a teca externa, essa camada bem externa de células, e a teca interna, que é essa camada intermediária, que vai estar em contato bem íntimo, bem próximo com as células da camada granulosa. Esse é o estágio de folículo antral, que é um estágio anterior ao estágio completamente maduro, em que a gente chama de folículo maduro ou folículo de Graafi. Pode-se observar com bastante nitidez o antro já muito bem formado, as células da granulosa já bem dispostas na margem, na periferia, em contato com a teca interna e esta em contato com a teca externa. Aqui nós podemos ver que em torno do ovócito se formou uma camada de células, como se fosse uma coroa, chamada corona radiata, que é ligada às células da granulosa pelo cúmulo zoóporos. No momento da liberação do ovócito, todo esse material vai se romper e o que vai ser colocado para o meio externo, para que a tuba-uterina possa sugar, é isso que eu estou circulando aqui com o mouse. Ok? Então vamos ver agora uma imagem real, né? Que ele é um esquema, o slide anterior é um esquema, e aqui a gente está vendo a imagem real com a camada das células granulosa circundando todo a estrutura, aqui as tecas, né? E a gente observa aqui o ovócito bem no centro, a corona radiata, o cúmulo zoóporos que liga a estrutura corona radiata mais ovócito às células da granulosa. E aqui a gente está vendo o antro que foi formado no slide anterior. Assim a gente termina a formação do gameta feminino e nós vamos passar agora para o aparelho reprodutor masculino. Passando agora para o aparelho reprodutor masculino, eu vou chamar a atenção inicialmente para algo que eu já disse há pouco tempo, para o tamanho da uretra masculina, né? Olha só, toda essa extensão por onde eu estou passando a seta do mouse ainda é uretra masculina, né? A gente pode dividir essa uretra em 3 partes. Você observa que a uretra feminina seria o primeiro terço, no caso, né? Um exemplo prático. Todos os outros 2 terços é exclusivo da uretra masculina. E é claro que a uretra vai variar de acordo com o tamanho do pênis do indivíduo, né? Numa imagem mais aproximada, a gente observa aqui a bexiga urinária. A bexiga urinária ela tem em torno de 800 ml de capacidade, né? Porém, o reflexo da micção ele se dá, a gente percebe a necessidade a partir de 400 ml. Né? A uretra ela passa por dentro da próstata, que é uma glândula bastante importante no homem, né? Aqui a gente tem a vesícula seminal, a glândula próstata e a glândula bulbo-uretral. Algumas bibliografias mais antigas você pode achar a glândula de Cowper. Tá? Aqui nós estamos vendo a uretra, né? E aqui os corpos cavernoso e esponjoso do pênis. Aqui a gente observa o reto e o ânus, com seu esfíncter anal. Abrindo o escroto, né, você observa várias camadas, desde camada de pele, fáscia superficial, fáscia profunda. Chama atenção para o epidídimo e o testículo. Abrindo o testículo, no corte sagital, a gente pode observar claramente os septos e os lobos do testículo. Tudo bem? Então isso aqui é um lobo que é dividido pelos septos, que são essas estruturas mais brancas. Você observa que tem um emaranhado nesses septos aqui, né? Na verdade é o túbulo seminífero. Esses túbulos se convergem. Aqui nós estamos vendo uma rede testicular, que é a convergência dos túbulos, que vão desembocar nos ductos eferentes, não confundam, ductos eferentes, vão esvaziar os espermatozoides produzidos no testículo no epidídimo, que tem cabeça, corpo e cauda.
Então o espermatozoide vai ficar aqui dentro do epidídimo, amadurecendo, até chegar ao momento da ejaculação, após a excitação sexual. E ele vai ser conduzido até a uretra pelo ducto deferente. Lembrando que, diferente do aparelho reprodutor feminino, a uretra masculina ela é utilizada pelos dois sistemas, urinário e reprodutor. No caso da mulher, é utilizada apenas para o aparelho urinário. Aqui nós podemos ver vários lobos, né, testiculares, e cada uma dessas estruturas redondas maiores aqui são os túbulos seminíferos. E aí nós vamos observar cada um desses túbulos. Isso aqui é a luz do túbulo. E a gente observa da periferia para o centro. Então vamos entender. A primeira camada de células, a camada de célula mais periférica, é a espermatogônia. Espermatogônia é a célula reprodutora masculina indiferenciada, ou seja, é a mais primitiva de todas as células. Em se tratando de célula reprodutora, é claro. Em sequência, na segunda camada, nós temos os espermatócitos. Lembrando que o espermatócito ele é dividido em espermatócito primário e secundário. Agora, veja bem, a gente não consegue visualizar o espermatócito secundário, porque na divisão meiótica que ele está sofrendo, a transformação de espermatócito secundário para espermátide, que é essa célula já com a forma bastante alongada, bastante próxima do espermatozoide, ela ocorre muito rapidamente. Então é difícil a gente conseguir encontrar espermatócito secundário. Então prestem bem atenção que esses espermatócitos aqui são espermatócitos primários. Tudo bem? Espermatócito primário, então olha só, espermatogônias, espermatócitos primários. Na cadeia ainda tem o espermatócito secundário que a gente não visualiza aqui. Depois eu tenho as espermátides. E as espermátides vão dar origem aos espermatozoides, que estão corados em vermelho aqui no centro. Existem dois processos que se completam. A espermatogênese, esperma é a célula vem de espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina. Gênese é a origem, processo de formação. Então, a espermatogênese é o processo de formação do espermatozoide. Agora, existe um outro processo dentro da espermatogênese, que é a espermiogênese. O que é espermiogênese? É a diferenciação das espermátides em espermatozoides. Mais adiante a gente vai voltar a falar a respeito disso. Mais uma foto, né? Essa foto muito bem tirada, né? A gente observa as espermatogônias periféricas, os espermatócitos primários e as espermátides bem alongadas na periferia. Eu quero chamar a atenção na imagem anterior para essas células triangulares que vocês observam aqui. Na verdade, a gente está vendo só uma parte dessa célula. Essa célula ela atravessa todo a distância do túbulo seminífero. São as células de Sertoli. Algumas bibliografias mais anteriores ou mais antigas podem referir a elas como células enfermeiras. Por quê? Porque as células de Sertoli elas são responsáveis pela manutenção do funcionamento, do equilíbrio, da proteção de todo esse processo de formação do espermatozoide. Aqui nós temos uma visão mais clara das espermátides. Observe que, diferente da célula anterior, as espermátides elas são células bem alongadas, porque elas já estão se diferenciando para a formação dos espermatozoides. E aqui a gente tem essa diferenciação passo a passo. Então, nesse momento aqui, a gente está representando aqui a espermiogênese, especificamente. A espermátide ela começa a se diferenciar, tornar uma forma mais alongada. À medida em que ele vai se alongando, sobra um pouco desse corpo. Você observa que aqui já está totalmente separado, que é o chamado corpo residual, que vai ser reabsorvido. Aqui numa forma bastante parecida já com o espermatozoide final. E aqui o espermatozoide como nós conhecemos, em que tem o acrossomo e a cauda.
sendo que a cauda ela é dividida em peça intermediária, peça principal e peça final. A cabeça, né, onde tem o acrossomo, e o acrossomo é a estrutura que vai reservar as enzimas digestivas, na verdade o centro trófico da célula. A porção intermediária da cauda, ou peça intermediária, é na verdade a máquina propulsora. Por quê? Porque aqui nós temos inúmeras mitocôndrias, e vocês lembram, né, na biologia, que as mitocôndrias elas são verdadeiras usinas de força da célula, né? Então, essa energia que é metabolizada aqui dentro das mitocôndrias, que vai fazer com que a cauda ou flagelo se movimente de forma bastante rápida para a locomoção desse espermatozoide. Aqui uma micrografia eletrônica mostrando um espermatozoide no epitélio da tuba uterina com seus cílios. Mais uma foto para a gente observar bem o acrossomo, que é a porção mais externa da cabeça, onde tem as enzimas digestivas, que tem por objetivo vencer as barreiras para favorecer ou facilitar a entrada do espermatozoide para o óvulo. Bom, então nós já conversamos a respeito da formação da célula feminina e já falamos da formação da célula masculina. Para que o novo indivíduo surja, é necessário que haja fecundação. E a fecundação, na verdade, é a mistura do material genético paterno e materno. Vou chamar a atenção de vocês para que prestem bastante atenção na seguinte situação. O espermatozoide é uma célula haploide. O que é uma célula haploide? Que tem 23 cromossomos, metade do número de cromossomos de uma célula normal, que é diploide. O ovócito também tem 23 cromossomos, também é uma célula haploide. Qual que é a justificativa disso? É muito simples. Você é diferente do seu irmão, que é diferente do seu outro irmão, que é diferente do seu outro irmão. Por mais que o seu pai e a sua mãe, por mais que o meu pai e a minha mãe tenham 30 filhos, 100 filhos, 1.400 filhos, pessoal, todos serão diferentes geneticamente um do outro. Isso se deve à mistura dos cromossomos. Uma quantidade, um determinado aspecto do cromossomo do pai se une a um determinado aspecto genético da mãe, forma o indivíduo 1. Depois outro aspecto do pai junto com outro aspecto da mãe forma o indivíduo 2. Ou seja, a variabilidade genética ela se dá através das misturas do cromossomo paterno com o cromossomo materno. Então você observa que 23 mais 23, esse indivíduo passa a ser de novo diploide ou diploide com 46 cromossomos. Normalmente, e eu já disse isso para vocês, normalmente a fecundação acontece na ampola da tuba uterina. Se o ovócito não for fecundado, ele vai ser degenerado no útero. A partir do momento da fecundação, o zigoto é formado, a gente já falou a respeito disso. Isso aqui é um esquema que mostra o processo de fecundação. Esse processo de fecundação ele se dá em etapas, o espermatozoide se aproxima e perfura as paredes que nutrem, né, o ovócito. Posterior a isso, ele vence a zona pelúcida. A zona pelúcida ela e a membrana do ovócito servem de proteção para o ovócito. A partir do momento em que essas duas barreiras seguintes são penetradas, o material genético é depositado. Então aqui nós temos a corona radiata, o espermatozoide, o acrossomo do espermatozoide libera as enzimas digestivas que vão perfurar essa parede. Conseguindo essa primeira etapa, o acrossomo vai liberando as enzimas digestivas e as outras duas etapas, a zona pelúcida e a membrana plasmática do ovócito, são perfuradas. Vencendo essa terceira etapa, o material genético do espermatozoide é depositado no interior do ovócito. Aqui nós temos uma fotografia bastante inspiradora, né, que mostra para a gente o momento exato da penetração de um espermatozoide pelo ovócito. A partir desse momento, esse espermatozoide vai perder essa cauda, a cabeça do espermatozoide vai se abrir e o material genético vai ser depositado no interior desse ovócito para que haja aí sim o surgimento do pronúcleo masculino
a junção ao pronúcleo feminino, e aí nós vamos ter a variabilidade genética, ou a mistura genética desses dois indivíduos. Agora ele passa a ter 46 cromossomos, vocês observam aqui, e ele já vai começar a se dividir, então já vai formando os fusos equatoriais, e começa a divisão, lembrando que é uma divisão mitótica, diferente da divisão de formação das células masculina e feminina, que é meiótica. Conversando, nós já falamos a respeito da fecundação, né? Então, a aproximação do espermatozoide ao ovócito, essa aproximação culmina com a penetração por um espermatozoide desse ovócito e a liberação do material genético. Depois desse processo, 30 horas em média depois do processo da fecundação, a célula formada, o zigoto, vai começar a se dividir. Antes era um indivíduo unicelular, você vê aqui a junção dos dois cromossomos, formou um indivíduo unicelular, então você vê aqui uma única célula. Posterior a isso, 30 horas depois, essa única célula passa a ter duas células. Esse processo de divisão celular é chamado de clivagem. Presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. A clivagem faz com que os blastômeros ou as células diminuam de tamanho em cada divisão. Se você observar, o zigoto todo, toda essa situação, toda essa estrutura aqui não aumenta. Olha, é o mesmo tamanho com 2, é o mesmo tamanho com 4, é o mesmo tamanho com 8, vai ser o mesmo tamanho com em torno de 16 células, de 12 a 16 células, que é o estágio de mórula. O que vai mudar? Olha o tamanho desse blastômero e olha o tamanho desse. Compara esse blastômero com esse. Compara ainda esse blastômero inicial com esse. Ou seja, divide, né? Há uma divisão celular e as células vão ficando cada vez menores, porém em maior quantidade. A partir do momento em que o indivíduo atinge uma condição em torno de 12, 16 até 32 células, as células da mórula, que a gente está vendo aqui numa visão mais oblíqua, vão começar a secretar alguns líquidos. E esse líquido vai fazer com que as células se agrupem num polo específico. A partir de agora se dá a formação do indivíduo. Isso aqui que eu estou circulando, pessoal, com o mouse, é o embrioblasto. Nós viemos desse grupo de células aqui. No estágio mais avançado, a gente observa isso aqui como sendo o futuro corpo do embrião e todas essas outras estruturas, as estruturas extraembrionárias, ou seja, fora do corpo, mas que são estruturas de vital importância para a sobrevida desse indivíduo, né? E aí o texto aqui embaixo fala assim para nós, olha. Após a mórula alcançar o útero, cerca de 4 dias após a fertilização, o fluido da cavidade uterina passa através da zona pelúcida para formar um espaço preenchido por fluido. E esse espaço é conhecido como cavidade blastocística. Então, vou apontar aqui com o mouse. Essa é a cavidade blastocística. No interior da mórula, com o aumento do fluido na cavidade blastocística, ele separa os blastômeros em duas partes. O trofoblasto, então eu vou mostrar aqui, olha, todas essas células externas aqui que circulam, olha só, inclusive essas aqui, são o trofoblasto, e o embrioblasto, que é um grupo de blastômeros localizados centralmente, mas central na região periférica, não central aqui no meio, mas vocês observam que elas ficam bem centrais, que dará origem ao futuro corpo do embrião. Em torno de 6 dias após a fertilização, o blastocisto adere ao endotélio do endométrio. E aqui a gente está vendo uma foto real desse momento, né? Aqui o blastocisto e aqui o endométrio do útero. Ele começa a cavitar esse endométrio uterino. Ao aderir-se ao epitélio endometrial, o trofoblasto começa a proliferar-se rapidamente e se diferencia em duas camadas. O citotrofoblasto,
que é uma camada interna de células, e o sinciciotrofoblasto, que consiste em uma massa protoplasmática multinucleada formada pela fusão de células sem limites celulares distinguíveis. Então, olha só, aqui é o processo inicial de adesão. Então, eu tenho aqui o trofoblasto, ainda indiferenciado, ainda só o trofoblasto em amarelo, e eu tenho aqui o embrioblasto. Isso aqui é o endométrio uterino. Essas estruturas aqui, olha, são vasos sanguíneos. Aqui nós temos glândulas. No estágio mais avançado, vocês observam que o trofoblasto se dividiu em dois. Essa massa amorfa, o que é massa amorfa? Sem forma definida, ela vai começar a corroer esse endométrio uterino. Isso aqui a gente chama de sinciciotrofoblasto. Esse aglomerado de células amarelas, elas são o citotrofoblasto, que nós vamos ver mais adiante a sua função. Tá? Aqui a gente ainda observa o embrioblasto, e aqui a gente já começa a perceber o hipoblasto, mas isso aqui é assunto para a próxima aula, em que a gente vai abordar a segunda semana do desenvolvimento humano. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e lembrem-se, não basta apenas estudar por esse material. Vale a pena e é fundamental que você pegue o material, os livros disponíveis na nossa biblioteca, na biblioteca do SESUC, e leiam bastante, estudem bastante, e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida adicional. Muito obrigado e bons estudos.